Tem coisas que um homem faz, e a mulher sente desejo sem entender por quê. A maioria vive tentando agradar, quando o que realmente enlouquece uma mulher é ver um homem quebrando as regras certas. Existem atitudes proibidas, sutis, mas perigosas, que viram o jogo emocional sem você dizer uma palavra. Poucos têm coragem de usar. Mas quem usa, domina, fica até o fim e descobre como virar o homem que nenhuma mulher consegue esquecer. Tem uma atitude que poucos homens têm coragem de adotar, mas que muda tudo. Dizer não com naturalidade, sem estresse, sem justificativa, sem medo de desagradar. Porque quando você recusa algo com calma, com postura, com aquela firmeza tranquila de quem não está pedindo permissão para existir, a mente feminina entra em alerta. Não é sobre grosseria, é sobre transmitir um sinal silencioso de que você tem centro, tem critério e não vive à espera da aprovação dela. E esse sinal é um dos maiores afrodisíacos psicológicos que existem. A maioria dos homens diz sim para tudo, esperando que isso os torne mais agradáveis. Mas isso não gera desejo, gera tédio. Mulheres não se apaixonam por quem está sempre disponível. Elas se apaixonam por quem impõe limites, porque isso mostra que ele não está tentando comprar amor com submissão. Esse comportamento toca numa camada profunda do instinto feminino. Segundo o psicólogo clínico Jordan Peterson, o respeito hierárquico está na base da atração. Um homem que estabelece fronteiras claras comunica, sem precisar dizer, que ele é capaz de proteger a si mesmo e, por extensão, proteger os outros. Isso desperta uma confiança silenciosa. Quando você diz não a algo que não te interessa ou que te desrespeita minimamente, o que ela vê não é frieza, é liderança. E é justamente aí que o desejo começa a ser ativado, porque você mostra que é capaz de perder uma mulher, mas nunca de perder a si mesmo. E isso gera escassez. Quando você não se dobra, você se torna raro. Quando você diz não sem se explicar, você se torna enigmático. Quando você mantém sua decisão mesmo diante da carinha dela de decepção, você mostra que a sedução dela não te comanda. E, ironicamente, é quando ela percebe que não te controla, que começa a te desejar de verdade. Dizer não com naturalidade é a base de toda sedução baseada em autoridade emocional. E não existe mulher que não se sinta atraída por um homem que consegue ser firme com leveza, porque esse tipo de homem é cada vez mais escasso, e o que é escasso é valioso. E o que é valioso nunca precisa implorar atenção. Se ela tiver que escolher entre um homem que diz sim para tudo e outro que sabe exatamente quando recuar, ela pode até brincar com o primeiro, mas vai se envolver com o segundo. Porque é nele que ela vai projetar o instinto de submissão emocional que toda mulher, em algum nível, deseja viver com um homem que saiba conduzir. E é justamente essa condução que ela começa a desejar mais quando você some no momento exato. E isso nos leva para a atitude número 2. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção. O livro digital A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Sumir no auge da atenção dela não é covardia, nem jogo baixo. É estratégia emocional de impacto. A maioria dos homens se entrega no exato momento em que ela começa a demonstrar interesse. Responde na hora, convida para sair no dia seguinte, marca presença constante como um cachorrinho feliz que finalmente ganhou um carinho. Mas é justamente nesse momento que a curva do desejo começa a cair. Porque o mistério desaparece, a tensão se desfaz, e ela percebe que tem controle total sobre você. Só que o cérebro feminino se excita com o que é instável, com o que é enigmático, com o que foge um pouco do roteiro. Se você desaparece no auge da atenção, quando ela está começando a pensar em você, o sistema límbico dela entra em estado de busca. E o desejo não nasce da posse, nasce da incerteza.
Esse tipo de movimento ativa o que os psicólogos chamam de efeito Zeigarnik, nomeado por Bluma Zeigarnik, psicóloga soviética que descobriu que a mente humana se fixa muito mais nas experiências interrompidas do que nas concluídas. Quando você se afasta justamente quando ela queria mais contato, você não fecha o ciclo e a mente dela continua tentando resolvê-lo. Isso gera pensamento recorrente. E pensamento recorrente vira desejo. Porque o inconsciente dela tenta completar a narrativa que você deixou em aberto. E enquanto isso acontece, ela passa a te valorizar mais. Por quê? Porque o valor emocional de algo está diretamente ligado ao esforço necessário para obtê-lo. Se você entrega tudo rápido, você é esquecido rápido. Se você cria pausas estratégicas, você vira memória afetiva. E atenção, não se trata de fazer ghosting ou de ser indiferente. É sobre saber dosar a presença, dar intensidade e depois recuar. Mostrar valor e depois sumir. Fazer ela se perguntar: o que será que aconteceu? Será que fui eu? Será que ele perdeu o interesse? E esse desconforto é o que prende emocionalmente. Mulheres se envolvem muito mais com o homem que desestabiliza levemente a zona de conforto delas do que com aquele que se mostra previsível. Se ela sabe exatamente o que você vai fazer em seguida, ela se acomoda. Mas se você quebra esse ciclo com um sumiço no momento exato, você planta uma ausência que grita muito mais alto do que qualquer presença forçada. E é nesse vazio que você se torna insubstituível. Porque ela não consegue mais prever seu ritmo, nem controlar seu afeto. E quando a mulher percebe que perdeu o controle emocional, ela começa a desejar recuperar. Só que quanto mais ela tenta, mais você se torna o centro dos pensamentos dela. E é nesse jogo silencioso de presença e ausência que você vira o enigma. Mas para que isso funcione de verdade, você precisa de uma postura que ela não consiga quebrar com charme ou drama. E é aí que entra a terceira atitude: não reagir quando ela tenta provocar. É aí que você vira um muro, e ela começa a bater com a própria emoção na sua firmeza. Toda mulher, em algum momento, vai testar o seu controle emocional. Às vezes é com uma piada sutil, às vezes com um comentário ácido, às vezes com um silêncio estratégico. Não porque ela te odeia, mas porque ela quer saber se você é de verdade. E é nesse exato ponto que a maioria dos homens falha, porque eles reagem, ficam nervosos, tentam se explicar. Caem no jogo dela achando que estão se defendendo, quando na verdade estão se desvalorizando. O que ela está tentando descobrir é simples: esse homem é firme ou vai se desmontar diante de mim? E a forma mais poderosa de vencer esse teste é não jogar. Não reagir é a maior demonstração de superioridade emocional que existe. Você não precisa vencer o jogo dela. Você só precisa mostrar que ele não te afeta. A provocação feminina por trás do charme esconde uma lógica biológica clara. Ela quer sentir que você não é instável, que você não precisa da aprovação dela para manter sua identidade. Quando um homem cai em provocação, ele comunica duas coisas: baixa autoconfiança e previsibilidade emocional. Mas quando ele mantém a calma, quando ele olha para ela como se dissesse: é só isso que você tem? Ele ativa nela um processo interno de submissão emocional. E por quê? Porque ela sente que não tem poder sobre você. E se ela não tem esse poder, ela se sente menor diante de você. E é nesse exato desequilíbrio que a atração se intensifica. O psiquiatra David Lieberman explica que o poder de influência está diretamente ligado à imprevisibilidade emocional. O homem que permanece impassível diante de provocações cria dúvida na mente dela. E a dúvida, no mundo feminino, é o pavio do desejo. A mulher só deseja o homem que ela sente que não tem, e o homem que não reage entrega um recado silencioso: eu não estou aqui para ser aceito, eu sou o prêmio. E essa energia, quando vem com postura calma, voz controlada e olhar direto, é devastadora. Porque não existe defesa psicológica contra o homem que não cede à manipulação emocional dela. Ela pode tentar te desestabilizar, pode fingir que perdeu o interesse, pode até comparar você com outros homens,
Mas se você continuar no seu eixo, como se estivesse vendo uma criança tentando mexer com um adulto, você vence. Porque você não só mantém sua imagem intacta, você eleva seu valor. E isso não é frieza, é estratégia, é controle, é domínio. E domínio no olhar feminino é sinônimo de desejo. É isso que diferencia um homem comum de um homem que ela não consegue esquecer. E é justamente quando ela percebe que suas provocações não funcionam, que ela começa a correr atrás. E quando ela corre, ela quer ser escolhida. Mas aí você precisa mostrar que a escolha nunca foi dela, foi sempre sua. E é exatamente isso que acontece quando você trata ela como uma mulher comum. E isso nos leva direto à atitude número 4. Tratar uma mulher como comum, sem ser rude, sem desrespeito, é uma das atitudes mais silenciosamente poderosas que um homem pode ter. Por quê? Porque o ego feminino moderno foi alimentado por um exército de homens desesperados. Curtidas, elogios, atenção gratuita, tudo isso criou um excesso de validação que ela nem precisa mais conquistar. E o que é abundante perde valor. Quando você entra em cena e age com naturalidade, sem endeusá-la, você quebra o ciclo. Você se destaca por não se importar, por não tratá-la como um troféu, nem como um ser mitológico. Isso, para uma mulher que está acostumada a ser bajulada, é chocante, porque o cérebro dela espera submissão e o seu desprezo cortês desarma completamente a dinâmica de poder. O psicólogo clínico Robert Glover, autor de No More Mr. Nice Guy, explica que os chamados caras legais vivem tentando agradar as mulheres com medo de serem rejeitados. Eles colocam a mulher num pedestal esperando amor em troca. Só que o pedestal destrói o desejo, porque o desejo feminino não é movido por gratidão, é movido por desafio. Quando você trata uma mulher como qualquer outra pessoa, você não está diminuindo ela. Você está dizendo com sua postura que beleza não compra exclusividade, que a atenção sua é conquistada, não distribuída. E isso é completamente contraintuitivo para ela. Ela não entende por que você não está se derretendo. E por não entender, ela começa a se perguntar se deveria se esforçar mais. E quando ela pensa isso, a dinâmica muda. Agora, cuidado. Isso não é arrogância. Não é tratar mal, nem agir como se estivesse acima de tudo. É simplesmente não se comportar como um vassalo. É olhar nos olhos, ouvir o que ela diz, mas nunca demonstrar mais interesse do que o necessário. É mostrar que você é seletivo, que ela está sendo observada sim, mas que você ainda está decidindo se ela vale seu tempo. Isso cria um paradoxo delicioso na mente feminina. Ela sente que está perdendo um homem que não era dela, e essa contradição gera urgência emocional. Ela quer te ganhar, porque percebe que ainda não tem você. E quando você se mantém firme nesse padrão, a própria mente dela começa a fabricar argumentos para justificar por que você é diferente. E esse diferente não vem de palavras, vem da sua postura. Do fato de você não cair na dança emocional que tantos outros caíram. Do fato de você não provar nada. E é isso que faz ela te notar de verdade, porque você age como quem tem opções. E no mundo dela, os homens com opções são sempre os mais perigosos e os mais desejados. Mas para fechar esse ciclo de atração com chave de ouro, falta uma última peça. Mostrar que você brilha mesmo quando ela não é o foco. E é aí que entra a atitude que enlouquece o orgulho feminino. Ser carismático com outras mulheres, na frente dela. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Além da média, eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. Ser carismático com outras mulheres na frente dela é como acender um pavio emocional que ela não consegue apagar. Porque no instante em que uma mulher percebe que você tem magnetismo social e que esse magnetismo funciona com outras, algo muda na forma como ela te enxerga. O valor social masculino, segundo a psicologia evolutiva, é fortemente amplificado por validação externa. Isso é conhecido como Mate Choice Copying,
o efeito cópia na escolha de parceiro. Funciona assim. Quando uma mulher vê que outras mulheres prestam atenção em você, que riem das suas piadas, que se inclinam quando você fala, ela sente instintivamente que você já foi validado pelo grupo. E isso reduz a percepção de risco dela. Porque o inconsciente dela interpreta: se outras te desejam, talvez eu deva desejar também. Agora não confunda isso com paquerar na frente dela. A ideia não é ser desrespeitoso ou forçado, é ser naturalmente social, brincar com leveza, ter presença, rir com segurança, cumprimentar com firmeza, mostrar que você é um homem que se dá bem com mulheres e que, por isso, não está desesperado por uma só. Isso coloca ela numa posição que o ego feminino detesta, mas o desejo feminino adora: competição. E quando a mulher se vê em um cenário onde precisa competir para manter sua atenção, ela se envolve emocionalmente, porque o desejo, para a mulher, está profundamente ligado à exclusividade conquistada. Se ela sente que te tem sem esforço, ela perde o interesse. Mas se sente que precisa vencer outras para te conquistar, ela te coloca no centro da atenção dela. E esse centro é onde você deve permanecer. Porque a mulher deseja aquilo que está em movimento, não o que está parado esperando por ela. Quando você age como um homem confortável no ambiente, como alguém que não está se adaptando ao olhar dela, mas sim comandando a própria energia, ela percebe. Ela observa como você fala, como as outras reagem, e como você não muda de postura mesmo com a presença dela. E isso é magnético, porque mostra que você não está tentando impressioná-la. Mostra que você é assim, com ou sem ela por perto. E esse tipo de confiança social é uma das armas mais silenciosas e fatais para dominar o desejo feminino. Não pelo que você diz, mas pelo que ela vê. E quando ela vê você sendo desejado por outras, a única coisa que passa na cabeça dela é: por que ele ainda não me escolheu? E é aí que ela começa a se mover. Não por controle, mas por desejo. Porque o que ela mais quer é ser a exceção. A única. A que conseguiu capturar um homem que nenhuma outra conseguiu controlar. Se você chegou até aqui, é porque busca evoluir. E isso já te coloca além da média. Aqui, a gente fala a verdade que poucos têm coragem de dizer. Se esse vídeo te abriu os olhos, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual atitude você já usou ou vai começar a usar. Isso ajuda a fortalecer a nossa comunidade. E se você quiser fazer parte do grupo seleto dos homens que realmente estão no controle, torne-se membro e tenha seu nome nas telas finais dos próximos vídeos. Aqui, a missão é clara: formar homens conscientes, estratégicos e perigosamente irresistíveis. E é só o começo, meus irmãos.